sejam bem-vindos a mais um Lei em Campus. Estamos aqui hoje com nossos integrantes fixos, Gustavo Góes. E aí, gente, bom dia, tudo bem? E hoje vamos falar sobre o tema intermediários. Para isso, a gente tem como convidado o Thiago, do GED da Bahia. Boa, pessoal, tudo bom? Thiago, seja bem-vindo. Se apresenta aí rapidinho para o pessoal. Tá certo. Bom, meu nome é Thiago Leal, eu estudo Direito na Universidade de Salvador, a Unifax, e no mês de outubro eu ingressei no grupo de estudos de Direito Desportivos da Bahia, o GED Bahia, e sou um grande entusiasta do Direito Desportivo, e é uma grande honra estar participando do programa com vocês. Seja bem-vindo. E como convidado Muito obrigado. especialista, nós temos o Pedro Vambier. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Pedro, vou pedir para você se apresentar rapidinho aí para o pessoal. Tá, bom, eu sou advogado, formado aqui na Universidade Federal do Paraná. Sou um dos fundadores do grupo de estudos de direito esportivo aqui da UFPR, que existe desde 2013 e hoje está bem consolidado aí. Eu sou pós-graduado em direito esportivo pelo IIDD, que é o Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Sou coordenador do IBDD aqui no estado do Paraná e hoje sou intermediário de futebol, sócio da Veldo Esportes, gestão de carreiras. Ótimo. Pedro, para começar assim falando, eu vou pedir para você falar um pouco sobre a figura do intermediário e os pré-requisitos exigidos pela CBF para quem quer se tornar intermediário. Tá, bom, falar um pouco sobre a figura do intermediário é uma tarefa difícil, mas eu vou tentar. Hoje o nome formal, né, do empresário, do procurador, do agente, é a palavra intermediário, né? E desde 2015 que a FIFA aboliu lá o agente FIFA, chama-se intermediários. Né? A figura do intermediário hoje é uma figura muito importante na carreira do atleta, porque, como bem disse o Guilherme quando estávamos conversando aqui antes da gravação, né, os atletas eles precisam de um aconselhamento durante a sua carreira, em todos os momentos. Né? Uns precisam de mais, outros precisam de menos, mas todos vão precisar de um aconselhamento de planejamento de carreira, né, um aconselhamento jurídico, um aconselhamento financeiro. Então, ter no intermediário uma pessoa de confiança, né, uma pessoa em que o atleta possa depositar a carreira dele para que esse intermediário, essa empresa, enfim, possa tocar essa carreira para o atleta e o atleta possa focar somente naquilo que ele tem que fazer dentro de campo, isso pode levar o atleta para muito mais longe, né? Porque é muito difícil para o atleta, não é nem obrigação dele saber tudo sobre tudo, né? A obrigação dele é saber delegar as coisas que ele tem que fazer na vida dele, né? Então, a escolha do intermediário por parte do atleta é muito importante nesse sentido. Ele vai estar colocando a carreira dele nas mãos de outra pessoa, né? Então tem que ser uma escolha bem feita, né? Se for mal feita, pode trazer severos prejuízos para a carreira do jogador, né? E com relação aos requisitos, hoje os requisitos são muito poucos, na verdade, né? Para você se cadastrar como intermediário na CBF, né? Porque até 2015 a vinculação era feita à FIFA, você era um agente FIFA. A partir de 2015, a FIFA descentralizou tudo isso. E cada associação nacional, né, a CBF, a Associação de Futebol da Argentina, e por assim vai, foram responsáveis por organizar essa regulamentação e sistema de licenciamento de intermediário. Então, hoje, se você se tornar intermediário aqui no Brasil, você tem que mandar uma série de documentos para a CBF, que são documentos pessoais, né, caso for pessoa física, ou documentos da empresa, caso for uma PJ, que é o meu caso, e diversas certidões negativas, trabalhista, enfim, diversas certidões negativas, pagar um seguro, né, um seguro de responsabilidade civil, e uma taxa lá que a CBF cobra. Pronto, né, se for aceito, você já é intermediário amanhã. Né, hoje temos, eu até consultei ontem, hoje temos 891 intermediários cadastrados no Brasil. Né, então, acho que eu consegui resumir a figura. Claro que tem muito mais coisa para ser falado, mas na sequência aí, com as perguntas, a gente vai abrindo mais esse tema. Bom, Pedro, o que você acha da criação do regulamento de agentes, que muda e limita a comissão? E com essa mudança,
Você enxerga se há uma tendência dos intermediários criarem clubes por causa da vedação do TPO, que tirou a possibilidade de terceiros participarem dos direitos econômicos dos atletas? Boa pergunta, Thiago. Na verdade, essa tendência de criar os intermediários, enfim, empresários de uma forma geral, né? Aí não só intermediários de futebol, mas qualquer pessoa que queira investir em futebol, criarem clubes, isso já acontece desde 2015, desde quando foi banido o TPO, como você bem disse, né? O TPO era uma forma de investir no futebol que podia gerar altos ganhos, né? Você comprava porcentagens de direitos econômicos dos jogadores. Hoje, de um jogador de 15 anos, sei lá, por 100 mil reais, e esse jogador podia se tornar um super craque, e 3 anos, 4 anos depois, ele podia ser vendido por 20 milhões de euros, que hoje em dia não é uma cifra absurdamente elevada. Hoje em dia qualquer jogador que se destaque no Brasil já vende por isso, e aí 10% de 20 milhões de euros são 2 milhões de euros. Né? Então era uma forma de investir muito atrativa. Claro, sempre tem o alto risco, né? Acho que quanto mais atrativo o investimento, maior o risco também, né? Mas como isso foi banido a partir de 2015, muitos intermediários, muitos empresários perderam essa fonte, né? E começaram a fundar clubes, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem como exemplo a Tombense, lá em Minas Gerais, que é um clube do Eduardo Duran, né, do Brasil Soccer, que é um dos grandes empresários do Brasil. E ele, na minha opinião, muito inteligentemente, ele compra os jogadores, né, os direitos econômicos dos jogadores, e vincula no seu clube. E passa a emprestar esses jogadores, né, colocar eles na vitrine, ou até mesmo a própria Tombense, que hoje é um clube que está bem, né, deixou de ser um clube apenas de empresário para ser um clube que compete em alto nível. Esse ano chegou na semifinal do Mineiro, né, tá aí na Série C, né, e está sempre lá disputando também. Então ele coloca o jogador lá para jogar ou empresta para algum clube, e o dia que esse jogador for vendido, né, a Tombense, né, que eu não sei daí como é que funciona a questão contratual, isso é coisa particular deles, né? Sim. Mas a Tombense vai ganhar o valor referente à venda desse atleta, e como o intermediário, no caso o Eduardo Duran, é proprietário do clube, isso de alguma forma, não sei como, né? Você até está falando bobagem, porque eu não sei como é que funciona dentro do clube ali, mas eu imagino que isso aconteça, né? No caso do Fischer também, tem aquele clube no Uruguai, aquele esportivo Maldonado, que vocês devem ter visto várias vezes um jogador que está vinculado lá, mas o cara nunca passou por lá, né? Isso é até uma coisa que tem que se tomar muito cuidado quando você cria um clube com esse fim, né? Porque dependendo, a FIFA pode considerar como clube ponte, né? Como transferência ponte. Quando você registra o jogador nem posa para foto, para camisa, nem é registrado, nunca joga um jogo, e de repente ele já está em outro time, né? Então isso tem que ser feito com muito cuidado. Com relação à limitação do comissionamento, aí eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que é complicado você limitar a remuneração de um profissional, né? É claro que deve ter certos parâmetros, né? Uma das transferências que mais gerou polêmica, uma das que inclusive impulsionou a FIFA a pensar nisso, foi a do Pogba, né? Da Juventus Manchester United. Dizem que nessa transferência, o Mino Raiola, que é o agente do Pogba, ganhou mais do que metade do valor da transferência, né? Então, isso sim eu acho desarrazoado. Agora, você limitar a atuação do intermediário em 3%, né, se eu não me engano, eles querem fazer que do clube comprador, né, o intermediário que representa o clube comprador, possa ganhar no máximo 3% do pacote do salário oferecido para o atleta, o mesmo para o intermediário que trabalhar para o atleta naquela transferência, e para o intermediário que trabalhar para o clube vendedor possa ganhar até 10% do valor da transferência, né? Então, você limitar a remuneração de um profissional, seja de um intermediário, seja de um advogado, seja de um corretor imobiliário, que seja, eu acho muito complicado, né? Eu acho que isso pode até ir contra princípios de livre iniciativa, enfim, né? Isso aí já é outra seara. Mas eu acho complicado, mas assim, aí que está a desvantagem, né, nesse caso, de você estar dentro de um sistema privado. A FIFA, ela, entre aspas, pode fazer o que ela quiser ali dentro, né, e os incomodados que se retirem, né? No fundo, acaba sendo mais ou menos assim. Então, vamos ver, a pressão está sendo muito grande, né, dos grandes empresários em cima da FIFA para que eles não façam isso. Hoje, o regulamento coloca essas porcentagens, só que a palavra que existe no regulamento é should, né? Não é must, né? É uma recomendação,
uma sugestão, e a FIFA quer colocar isso daqui para frente como algo cogente. Eu sou contra, eu acho que isso não está certo, né? Eu acho que tudo você pode achar um meio termo, não precisa vetar, banir, proibir, igual foi com o TPO, por exemplo. Eu achei que o banimento do TPO foi um erro. Você poderia muito bem regulamentar o TPO, né? Colocar um máximo, o jogador só pode ser fatiado em até 50% dos seus direitos. Os outros 50% tem que ser só de clubes, né? E todos esses contratos têm que ser registrados num sistema, igual existe hoje, para a gente registrar os contratos num sistema de intermediário. Por que não? Né? Inclusive, essa é uma das coisas que a FIFA está considerando retornar junto com essa nova limitação, né? No regulamento, aí, quem sabe, do ano que vem, ou 2022. Mas parece que todas essas coisas aí já foram passadas lá para o comitê que discute isso dentro da FIFA, e agora a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Tá certo. Bem, vou eu aqui então, rapidinho. Pedro, você falou da descentralização, né, da figura da FIFA na hora de regulamento, de registro, de regulamento e atuação dos intermediários. Eu sei, né, que intermediários internacionais podem atuar aqui no Brasil através de um outro tipo de envio de documentos, etc. Como é que é a atuação do intermediário brasileiro em outras associações, sei lá, Liga Inglesa ou aqui na América do Sul? Existe uma diferenciação de tratamento, uma dificuldade de entrada no mercado? Como que funciona? Tá, vamos separar essa resposta em duas partes. A primeira parte é jurídica, né? Como é que funciona isso de acordo com os regulamentos? Quando era agente FIFA, se eu, Pedro, fosse agente FIFA, eu poderia atuar em qualquer mercado do mundo, né? Eu tinha legitimidade para negociar meus atletas, para receber comissionamentos em qualquer país do mundo. Obviamente, qualquer país cuja associação nacional fosse vinculada à FIFA, que é praticamente todos. Com a mudança disso, né, com a descentralização e com a necessidade de você se registrar na sua associação nacional e não na FIFA, isso dificultou muito a atuação de intermediários em outros países. Porque para você, tem clube, por exemplo, tem país que só vai negociar, só vai tratar com o intermediário que tem o cadastro naquele efetivo país, naquele determinado país, né? Então, se eu quiser tratar com um clube em Portugal, eu preciso ou ter o registro da minha empresa, do meu nome, da Federação Portuguesa de Futebol, ou eu preciso fazer uma parceria com um empresário português para que ele possa me emprestar o cadastro dele, né? Então, eu passei por isso ano passado, quando a gente levou um jogador para Portugal, e eu ainda não tinha o registro na Federação Portuguesa, né? Eu tive que fazer em parceria com um brasileiro que tinha, né, para poder receber o comissionamento do clube, né? Então, isso tornou muito mais difícil nesse sentido, e também na hora de, eventualmente, você cobrar uma comissão. Antes, com o agente FIFA, você simplesmente cobrava na FIFA, né, que era um órgão centralizador de tudo isso. Hoje, você tem que cobrar na federação do país. Então, você imagina para cobrar uma comissão na Arábia Saudita, na Federação Árabe. Vai contratar um advogado árabe? Como é que vai ser? Em que língua? Né? Então, isso deixou isso muito mais difícil, muito mais complicado. E essa foi uma das grandes reclamações dos empresários e intermediários pelo mundo com relação a essas mudanças que foram feitas aí em 2015. Né? Então, que a FIFA já está dando demonstrações que vai voltar a figura do agente FIFA nos próximos anos. E eu acho que seria muito saudável, né? Porque eu acho que essa descentralização ela teve coisas boas, né? Como a proximidade na fiscalização, né? A facilidade também de ter um contato com a Associação Nacional. É muito mais fácil eu falar com a CBF, que eu conheço as pessoas, do que com a FIFA, né? Mas, enfim, eu acho que as desvantagens acabaram sendo maiores do que as vantagens. Com relação agora à parte prática, né, que você perguntou, a facilidade, o mercado, né, hoje o mercado ele é dominado, né, eu digo assim, o mercado é dividido em camadas, né, os jogadores AAA, os jogadores AA, jogadores A, B, C e D e assim vai, né. As camadas mais superiores, elas são dominadas por poucos empresários, né, por 10 empresários no mundo inteiro. Então, para você entrar, você tem que se juntar com alguma dessas empresas, alguma dessas pessoas, né? Aqui no Brasil temos uns 2 ou 3 assim, nesse nível, né? Que eles têm portas abertas em todos os clubes da Europa, né? Todos os clubes, desde Real Madrid até clubes de nível um pouco mais inferior.
Então, assim, a dificuldade é claro que ela existe, né? É difícil você começar hoje e amanhã você, né, bater na porta do Florentino Pérez e sentar com ele. Isso é um trabalho de anos, né? Que depende dos atletas que você tem, depende dos contatos que você faz, né? É um trabalho muito proativo. Se você ficar sentado, as coisas não vão acontecer. Você tem que conhecer a pessoa, que vai te apresentar para a pessoa, que vai te apresentar para a pessoa, que talvez nessa linha lá, pela 7ª, pela 8ª, pela 10ª, você consiga, né, ter uma porta aberta num clube da Europa, né, sentar com um diretor, né, com um presidente de um clube da Premier League, com um clube da La Liga, né? Isso é um trabalho árduo de muitos anos e tem gente que já está nesse mercado há muitos anos e que hoje está lá, né? Então, às vezes, né, você pode fazer esse atalho, né, fazendo parcerias com esses nomes, com essas empresas que já estão, né, no mercado há muitos anos, ou você pode percorrer o caminho mais difícil, mas talvez mais sólido, sozinho, né? Mas é muito difícil, é um mercado hoje que o mar já é tomado por tubarões grandes, né? Então, às vezes é bom você estar do lado deles, porque senão eles vão lá e te comem. Maravilha, Pedro, muito obrigado. Pedro, um questionamento que eu tenho é em relação até à figura dos falsos intermediários, né? O próprio regulamento da CBF veta isso, no seu artigo 10, e também traz em seu artigo 3º, como os princípios gerais, a vedação do intermediário não cadastrado na CBF. Eu digo isso porque isso é muito frustrante para jovens promessas que caem no conto de falsos intermediários que prometem uma evolução rápida na carreira e tudo, e quando se dão conta não sabem que isso não ocorre. E assim, qual a solução para diminuir essa atuação? Se tem um caráter até punitivo, o que é necessário ser feito efetivamente para diminuir a atuação desses intermediários? A CBF não pode fazer nada com intermediários que não são cadastrados, né? Porque a partir do momento que eles não estão cadastrados, eles não estão sob o guarda-chuva da legislação esportiva, da legislação privada esportiva, né? Os regulamentos da CBF. Então, fica muito complicado para a CBF fiscalizar os intermediários que não estão cadastrados a ela. Como que ela vai fazer isso? Ela pode punir os clubes que estão negociando com intermediários não cadastrados, né? Então, eu já vi casos em que um atleta assina um contrato com o clube, no contrato ali, aquela pequena aba que tem ali, participação do intermediário, está em branco, né? Mas o atleta posta fotos na sua rede social, abraçado com um intermediário que não é cadastrado, né? A CBF olha isso. Então, aí que ela tem atuado, e ela tira um print daquilo, vai no clube e fala, opa, como assim? Né? No contrato do atleta diz que não tem participação do intermediário, mas tem uma foto desse intermediário dentro do seu clube, abraçado com o atleta, com um papel na frente, uma caneta, ou seja, presume-se que ele estava assinando um contrato, e esse intermediário não consta aqui nos nossos cadastros. E aí? Né? Então, os clubes começaram a ser repreendidos por isso, porque os clubes são jurisdicionados da CBF, né? Estão dentro do guarda-chuva da FIFA, enfim, toda essa pirâmide. Então, a partir do momento que a CBF passa a apertar o cerco contra os clubes, né, na hora de negociar um atleta com o intermediário, vão pedir o cadastro do intermediário. Então, isso já tem acontecido, né? Na hora de trocar minutas por e-mail com o clube, né, na hora de formalizar um contrato, se você não estiver cadastrado na CBF, o clube vai falar, verificamos aqui, né, que você, intermediário de futebol, que se diz representante do atleta, não está cadastrado na CBF. Não podemos proceder com a contratação até que você indique algum cadastrado ou que você se cadastre, né? Então, essa é uma forma que tem sido trabalhada aí para evitar a presença de intermediários, ou seja, não dá nem para chamar de intermediários, né? Porque eles não são cadastrados e não são intermediários, mas de pessoas que estão trabalhando aí sem o cadastro. E como é tão fácil se cadastrar, né? Porque eu digo fácil, porque não são tantos requisitos, não tem prova, né? Você não tem que apresentar, enfim, não é tão difícil você cadastrar como intermediário. A pessoa que trabalha com isso não é cadastrada como intermediário, é porque ela certamente não conseguiu tirar as certidões negativas. Então, ela tem alguma pendência, né? Algum problema, né? Claro, estou presumindo, mas muitas vezes isso acontece. Então, e outra coisa, agora pelo lado do atleta, né? Pelo lado do atleta. Como que o atleta pode evitar cair nesse tipo de armadilha, né? Nesse tipo às vezes, de vendedor de sonhos, né? Que existem no mundo do futebol.
A verdade é que, para você entrar no futebol, não é como, por exemplo, para você ser advogado, para você ser médico, que você tem que passar por uma faculdade, que você tem que passar num exame da OAB, que você tem que fazer uma residência, não sei como é que funciona essa parte de medicina, mas dando um exemplo, fazer uma analogia. O futebol permite pessoas que, enfim, não fizeram nenhum curso, não tem nenhum crivo entrarem, né? Ele permite isso. Então, naturalmente, ele acaba, o crivo é apenas o registro da CBF, né, para você trabalhar como intermediário. Então, isso acaba permitindo pessoas que às vezes não estão preparadas, né, pessoas que às vezes não estudaram, não se prepararam, né, para estar ali naquele lugar, naquele momento. Mas a obrigação do atleta é procurar na lista de intermediários cadastrados na CBF. Se for no Google, intermediários cadastrados, tem uma lista com 891, coloca o nome do fulano que está trabalhando com, né, pretendendo trabalhar com você. Se ele não tiver cadastrado, você pergunta para ele, fala, opa, mas procurei teu nome aqui, por que você não está cadastrado? Entendeu? Então, hoje, os pais dos atletas, sobretudo atletas mais novos, já estão muito atentos. Né? Sempre quando a gente vai abordar algum atleta, enfim, para tentar fechar um contrato com ele, os pais vão atrás disso, né? Os pais que já estão um pouco informados. É claro que muitos não fazem nem ideia disso, mas os que já estão ali, que já conversaram com os outros pais de jogadores dentro do clube, né? Aquela coisa ali de tomar cuidado com o empresário que vai fechar, a obrigação deles é de saber se a pessoa, a empresa ou a pessoa com quem eles estão aceitando um contrato é cadastrada na CBF. Né? E hoje em dia, as informações são muito mais fáceis de ser obtidas. Né? Você bota o nome da pessoa no Instagram, no Google, no Facebook, da empresa, você vê se é uma empresa séria ou não. Claro, às vezes nem sempre dá para ter certeza, mas dá para ter uma ideia se é uma empresa séria, se é uma empresa que faz o trabalho corretamente, né? Então, assim, é claro que às vezes o atleta está precisando muito, né? Um atleta que está, sei lá, passando muita dificuldade, e aí chega alguém prometendo que vai levar ele para tal lugar, né? E acaba caindo na armadilha. Isso acontece, né? Mas a obrigação do atleta e do clube, né, que são aqueles que necessariamente já estão sob o guarda-chuva da CBF, da FIFA, todo esse sistema, de se verificar, de verificarem, né, de averiguarem se aquela pessoa com quem eles estão pretendendo trabalhar está cadastrada ou não. Se ela não tiver, né, alguma coisa de errado pode estar acontecendo. Bom, Pedro, para o agente, qual é a parte mais difícil? Lidar com a família do atleta ou com os dirigentes dos clubes? Na verdade, são relacionamentos bem diferentes. Né? É difícil você comparar um com o outro e dizer qual que é o mais difícil. A relação com a família do atleta tem que ser diária. Né? Tem que ser diária, tem que ser um relacionamento muito próximo. Né? Então, quando a gente assina com o atleta, a gente não está assinando, mais com o atleta mais novo. Né? Claro que às vezes o atleta mais velho, tem seus 26, 27, a gente acaba nem tendo essa relação com a família. Mas no caso de jogadores ali mais novos, que estão ainda em formação, é muito importante você, antes de tudo, conhecer a família. Né? Saber a origem daquela família, saber quais são os valores daquela família, né? Saber de onde vêm, o que fazem, isso é muito importante. Né? E é um relacionamento diário, de você estar ali, aconselhando eles, né? Fazendo o que for necessário para eles. No Brasil, a realidade do futebol, você sabe, né? Geralmente, se eu chutar aí 85%, talvez está chutando até um número baixo, dos jogadores de futebol vêm de famílias mais humildes. Né? Então, são pessoas que às vezes não têm instrução e que precisam depositar a confiança em alguém. Né? Então, o trabalho do intermediário, claro, aquele intermediário que faz um trabalho de qualidade, né, como o mercado pede hoje em dia, ele acaba fazendo muito mais do que simplesmente intermediar. E até por isso que eu não concordo com o nome intermediário. Eu não concordo. Eu acho que intermediário é apenas uma das coisas que a gente faz. Então, a gente tem exemplos aqui na empresa de famílias que moravam longe, e daí quando o atleta começou a ganhar um auxílio de moradia, a gente ajudou eles a procurar casa, ajudou a procurar emprego, a mãe teve um problema de saúde, a gente que levou a mãe no médico para ver o que estava acontecendo, né? Então, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte, é um relacionamento diário, você passa a ser um membro da família. Né? Às vezes eu posso estar exagerando, mas é verdade. Né? É verdade, as próprias famílias nos falam isso às vezes. Acho que deu uma travadinha, mas voltou, né?
A própria família às vezes fala, não, você assinou com o nosso filho, você entra na nossa casa, você é parte da nossa família. E isso é muito gratificante, né? Para mim, pelo menos, isso é uma das melhores partes do trabalho de intermediário. É você ser acolhido por uma família que coloca o futuro da carreira, o futuro da vida do filho na sua mão, né? E é lógico que isso é construído com relacionamento, com dia a dia, com confiança, com trabalho. A família não vai fazer isso da noite para o dia. Ela não vai colocar a carreira do filho na mão de qualquer um, né? Então você tem que estar ali, você tem que demonstrar que você está trabalhando não só pelo dinheiro, mas que você está trabalhando porque você quer ver aquele jogador vingando, que você confia naquele jogador, que você confia naquela família, né? Já o relacionamento com diretores de futebol é um relacionamento muito mais profissional que eventualmente pode se tornar uma amizade, né? É claro, sempre evitando que isso influencie nas negociações, né? Então, o relacionamento com executivos de futebol, com presidentes de clube, com treinadores, é um relacionamento que tem que ser também diário, né? Ou pelo menos ali com uma certa frequência, né? E a gente sempre tem a filosofia aqui de falar com essas pessoas de que a gente precisa no mundo do futebol, mas falar com elas, às vezes, quando a gente não precisa, né? Não só chamá-las quando a gente está precisando de alguma coisa, quando a gente quer oferecer um jogador, quando a gente quer cobrar uma comissão, mas chamá-las para conversar, para tomar um café, para almoçar, para jogar uma bola, né? E criar uma rede de relacionamento, né? Isso novamente, um trabalho do dia a dia. Não é da noite para o dia que o diretor vai olhar no teu olho e falar, pô, gostei de você, vem cá, vamos fechar o negócio. Não é assim, né? Para você fechar o negócio com o diretor, você tem que ter um jogador que ele queira. Simples assim, né? E no final das contas, o cara pode te odiar, mas se tiver um jogador que ele quer, ele vai te ligar. Mas é lógico que é sempre bom você ter um relacionamento amistoso, né, na medida do possível, com todo mundo no meio do futebol. O meio do futebol é muito pequeno, né? Então as pessoas se falam. Se você faz com perdão da palavra, uma cagada com um diretor de futebol, com um executivo de futebol, ele vai, né, ele pode queimar o teu nome para outros, né? Falar, pô, aquele cara ali fez isso e isso, aquilo, não leve o jogador dele, né? Então, por isso, você tem que, do máximo possível, claro que não precisa ser amigo, irmão de todos, mas criar uma boa relação profissional. Aí, depois disso, se vai virar uma amizade para fora das quatro linhas, aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas, como eu falei, Thiago, são dois relacionamentos bem diferentes, né? Os dois igualmente importantes para mim, né, para a profissão de intermediário, porque se você não tiver o bom relacionamento com a família do jogador, você não vai ter o jogador, e se você não tiver o bom relacionamento com o clube, assim, o negócio pode até sair, mas é mais difícil, né, é mais difícil e às vezes acontece de um intermediário que está, entre aspas, queimado no mercado, de o cara não conseguir fechar negócio em nenhum lugar, porque os diretores têm um grupo de WhatsApp ali, jogam ali, ó, falar, esse cara fez isso, não levem jogador dele, porque ele vai passar a perna em vocês. Pode acontecer, eu nunca vi, mas pode acontecer, pode ter acontecido várias vezes, né, e então por isso, a nossa profissão, né, nossa função, ela se baseia em relacionamento, ela se baseia em relacionamento com pessoas. Então, se você não tiver bons relacionamentos, você não vai conseguir ir para frente, essa é a grande realidade. Pedro, eu vou fazer duas perguntas aqui, aproveitar o meu espaço aqui. Uma é mais uma curiosidade minha, até pela minha atuação na área, e outra é uma pergunta voltada até para o que a gente estava conversando agora há pouco. A primeira, quando a gente fala de intermediário, a gente liga muito isso aqui no Brasil, principalmente a figura do futebol, né? Porque é onde a atuação dos intermediários é mais fácil de visualizar. Você acha que isso é pela movimentação financeira, pelo grande volume de mercado, ou existe algum outro motivo? E a segunda, a gente falou da descentralização, você falou da volta da agente FIFA. Eu queria perguntar para você se a criação da CNRD facilitou a atuação do trabalho do intermediário, até na questão de, às vezes, algum problema com algum atleta no pagamento ou com algum clube. A gente comentou também, você comentou, né, da verificação de redes sociais, por exemplo, numa foto, isso muitas vezes serve como prova para algum tipo de processo que entra na CNRD. Então eu queria a sua opinião sobre a atuação da Câmara, se facilitou a atuação do intermediário. Esse negócio de duas perguntas me quebra, cara, porque eu já esqueci a primeira. Lembrei. Olha,
Eu acho que é muito mais voltado ao futebol, não só no Brasil, eu acho que é no mundo, né? Eu vejo aí, talvez o beisebol, né, tenha bastante atuação no intermediário, é um esporte que eu sei que tem bastante atuação no intermediário, mas como não é a minha área, eu não posso afirmar, né? Agora, o que eu posso te afirmar é que certamente o futebol tem isso muito mais organizado, muito mais regulamentado, né? Claro que é pela movimentação financeira também, é um mercado muito mais atrativo, né? Não sei como funciona, por exemplo, a NFL nos Estados Unidos, que também deve ser um mercado extremamente atrativo para empresários e agentes. Empresários e agentes é sinônimo, tá? Eu vi as duas palavras, Claro. mas é sinônimo. Mas certamente é pela movimentação financeira e no Brasil pelo fato de, inegavelmente, me perdoem os amantes de outras modalidades, mas o futebol ser o maior esporte do Brasil, né? O maior esporte do Brasil, que as pessoas mais assistem, né? O que tem maior audiência, que movimenta mais dinheiro, né? Então, imagino que seja por isso, mas eu, pessoalmente, gostaria muito de ver outras áreas também evoluindo nesse sentido, né? A gente já vê hoje, por exemplo, futebol feminino crescendo bastante nessa área de agenciamento. Tem empresas hoje que são voltadas somente para agenciamento de mulheres no futebol, né? E eu, pessoalmente, acho isso fantástico. Mas de outros esportes eu não consigo te afirmar, até porque não é a minha área. Mas seria muito legal, né? Seria muito legal e eu acho que tem muito campo, né? Tem muito campo para isso e quem... É claro que isso depende muito da pessoa gostar daquela modalidade, né? Você gostar do futebol, você que vai trabalhar com basquete, gostar do basquete, você vai trabalhar no seu caso, né, com e-sports, você gostar do e-sports, né? Então vai muito disso, porque a tua vida vira isso, né? A minha vida é 24 horas por dia futebol, né? Então quando você não vai fazer um negócio se você não gostar, a vida vai virar um inferno. E a segunda pergunta era da CNRD. Isso. A CNRD realmente foi uma excelente criação, né, da CBF. Eu nunca usei a CBF na CNRD, nunca precisei usar para mim, né, para minha empresa. Né, atletas meus já entraram na CNRD contra clubes, né, para pedir rescisão de contrato para atrás de salário, etc. E realmente, para mim, né, o que mais me agrada na CRD é a facilidade, né, eu sempre falo lá como fachada, realmente eles estão extremamente atribulados, lotados de processos, e é um sinal bom. É um sinal que as pessoas estão colocando a cláusula de foro na CNRD nos seus contratos, que as pessoas estão utilizando, né? É claro que o número de processos que eles estão tendo que trabalhar certamente faz com que eles acabem demorando um pouco mais, isso é natural, né? Natural, não é uma crítica, né? Mas certamente para o intermediário tornou-se muito mais seguro, né? Teve um exemplo agora, acho que foi um atleta do Botafogo que foi punido por não ter pago a comissão que ele combinou com o seu empresário, né? Então isso é muito bom, porque tem muitos atletas que não pagam. E aí o intermediário vai fazer o quê? Né? Antes da CNRD, o que ele ia fazer? Ia botar na justiça comum, né? Demorar anos e anos e anos? O intermediário acaba deixando quieto, deixa assim, né? Depois a gente vê, depois a gente acerta, né? E com a CNRD traz essa segurança, né? Traz essa segurança e essa possibilidade. É claro que é chato, né? Você entrar numa câmara, enfim, na justiça comum contra o seu próprio atleta. É uma coisa que até hoje não aconteceu, e se eu puder evitar até o resto da minha carreira, eu vou evitar, né? Isso até no livro do Jorge Mendes ele fala, eu nunca acionei nenhum atleta meu na justiça. Se o cara não quer trabalhar mais comigo, não quer me pagar, ele que siga a vida dele, né? E eu levo isso para mim, né? Para mim, se meus sócios estiverem ouvindo isso, pode ser que eles fiquem bravos comigo, mas eu levo para mim isso como uma verdade, né? É claro que existem casos em que isso acaba se tornando insustentável, né? Às vezes é uma quantia muito grande de dinheiro que você não pode simplesmente deixar passar, né? O Jorge Mendes, acho que ele fala isso porque já ganhou muito dinheiro, né? Mas às vezes quando é uma situação insustentável, a CNRD realmente nos traz essa tranquilidade, essa segurança e essa possibilidade, como você falou, de ser tudo online e você colocar prints do Instagram, prints do WhatsApp, né? Teve uma vez, e até é uma questão confidencial aqui, nossa, não vou citar nomes, obviamente, mas em que a gente montou todo um processo para entrar contra um atleta que assinou com outro empresário durante a vigência do nosso contrato. Montamos toda a petição inicial com todas as provas, print do Instagram, stories e conversa de WhatsApp, tal. Acabou não sendo necessário, né? Porque a gente acabou resolvendo isso antes de acionar.
né? Mas nos deu essa tranquilidade, falar, ó, a ação está pronta, vamos fazer o acordo ou não vamos? Né? Às vezes, se não tivesse CNRD, o cara fala, não, deixa o cara entrar, vai demorar 10 anos. Né? Agora, com a CNRD, eles sabem que isso aí, no máximo em 2 anos, estourando, que eu imagino que hoje seja sendo o prazo da CNRD, mas tem aí ações que em 7, 8 meses já tem a sua decisão final, já possa cobrar aí de quem está devendo. Então, sim, a resposta é sim, nos deu mais segurança. Eu, até hoje, não cheguei a usar, mas se precisar usar, eu sei que vai estar ali à disposição e que vai me dar esse respaldo. Ok. Pedro, até em cima disso aí que você falou da situação do empresário que assinou com o outro, eu tenho um questionamento até para perguntar sobre isso, o que o senhor acha dos empresários e até atletas que têm essas atitudes, que, vamos dizer, pegam atletas de outros empresários e administram para si? Porque eu digo assim, principalmente o menor também, porque eu acho que é proibido, né, ter comissionamento abaixo de 18 anos, e muitos atletas, o empresário está lá com ele desde o início da carreira e vem um outro empresário intermediário que ilude até às vezes com um aparelho celular, como eu já vi história, e força o menino a trocar até de empresário. Olha, essa é uma questão bem complicada, tá? É uma questão bem complicada que acontece muito, muito mais do que vocês imaginam. Eu ouvi um podcast do Robalinho, Marcelo Robalinho, que é um cara que eu admiro muito. É o intermediário aí do Jadson, né, que era do Corinthians, enfim, de grandes jogadores. É um cara que eu me admiro, um cara que eu admiro muito o trabalho dele, e ele fala que, infelizmente, hoje no Brasil, tem atletas que preferem isso que você falou, né, o empresário que dá um celular, que dá um dinheiro, que dá uma casa, que dá um carro, do que o empresário que efetivamente trabalha pelo jogador, né? Ele usa o termo assistencialismo, né? O Marcelo Robalinho, nesse podcast, eu acho que foi o podcast do Future, aquele Future Podcast. Então ele fala disso e eu concordo, assino embaixo, né, do que ele falou. Hoje existe esse assistencialismo, né? De muito que você disse, Guilherme. Você está trabalhando ali com o atleta desde os 15, 16, eles sem nenhum contrato, na base da confiança, né, ou até mesmo com um contrato sem remuneração. E aí chega na hora do bem bom, o atleta começa a se destacar, chove aí de empresários oferecendo mundos e fundos, e realmente eles pagam e oferecem, e não é mentira, né? Eu já vi casos aí de valores altíssimos que os empresários oferecem para o atleta rescinda com o antigo empresário, ou simplesmente espere o contrato acabar e depois vá para outra empresa. É um tema muito complicado, mas o que eu penso sobre isso? A relação intermediária-atleta, ela é uma relação, sobretudo, de confiança, né? Então, de nada vale um papel, de nada vale um contrato, e olha que eu sou advogado, mas eu estou falando que de nada vale um contrato se você não tem confiança, se não existe uma confiança mútua ali entre as partes, né? Então, se você cria, ao longo dos anos, com o atleta, uma relação de amizade, uma relação de confiança, a partir do momento que chega outra empresa, que chega outro empresário oferecendo um valor, uma casa e tal, o mínimo que aquele atleta vai fazer é pensar 2 vezes, né? Putz, mas cara, veja o que aquele cara fez por mim todos os anos, será que eu não consigo fazer de um jeito que eu consiga ganhar esse dinheiro, mas não deixe o meu outro empresário para trás, ou simplesmente fala, não quero saber de proposta, estou junto com o cara, ele esteve comigo na hora ruim, vai estar na hora boa, né? Aí vai muito da pessoa, tanto do intermediário como do atleta, né? É muito difícil afirmar para você quando que isso vai acontecer ou quando que não vai acontecer, né? Pode ser que tenha um intermediário que fez um trabalho péssimo nos 3 anos durante o jogador, aí o jogador simplesmente vai para outro empresário e o intermediário fala, pô, o jogador me trairou. Pô, veja bem, cara, você não fez um trabalho bom, né? Você não esteve ali para o atleta na hora que ele precisou. Na hora que ele foi dispensado de um clube lá na base, você não estendeu a mão para ele. E agora que ele está bem, você quer a parte boa? Calma lá. Mas também tem do inverso, né? Realmente é um empresário que teve ali durante anos e anos, e daí chega numa certa hora, o jogador vira as costas e vai para outro. Então, acontece dos 2 lados. Então, o que a gente procura
para a gente procurar se blindar disso, a gente tá ali no dia a dia, todos os dias, com o atleta, perguntando como que ele tá, na medida do possível, estando junto com ele fisicamente, né? Para que reduza as chances disso um dia acontecer, né? Então, a forma da gente nos blindar disso é assim, é com relacionamento. Agora, acontece, nunca vai deixar de acontecer, e isso se chama mercado. É o mercado, né? Não só na área do futebol, isso acontece em qualquer mercado em que o dinheiro possa falar mais alto, né? Em determinadas situações. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Você tem que evitar o máximo possível que isso aconteça, mas se acontecer, você tem que saber que isso é o mercado, né? E uma vez, acho que foi até num workshop de intermediários lá na CBF, que teve um agente muito renomado no Brasil que falou isso. Ele falou, gente, o mercado de intermediários hoje é uma selva, né? É a lei do mais forte. Né? As pessoas ficaram, nossa, que absurdo, no meio da palestra. Foi até engraçado, eu fiquei olhando. Nossa, mas e o código de ética? Claro, existe um código de ética. Mas, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. É claro que existe no próprio regulamento de intermediários da CBF várias normas, né, de conduta, vários, né, dispositivos relacionados à ética, mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade que o mercado ele funciona com uma dinâmica, né, e não só no futebol, né, quem trabalha com outras áreas aí sabe que isso acontece em qualquer área, né, você roubar um funcionário de outra empresa, um advogado bom de um outro escritório, porque está oferecendo um salário maior, isso acontece. Né, isso acontece, e não é no futebol que não vai acontecer, né? Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. É claro que existem certos limites de razoabilidade, né, de assédio a jogador de outra empresa, tem que se tomar um cuidado enorme com relação a isso, porque, como eu falei, assim como no meio dos diretores de futebol, no meio dos intermediários, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa, né? Então você vai falar, pô, aquela empresa lá está assediando meu jogador, né, abram os olhos, né, ou vice-versa, né, aquele jogador está falando com um monte de empresário e está afinado com você, cuidado, né, então tudo isso tem que ser feito com muita cautela, né, claro que o ideal é que todos se respeitassem, que todos se tratassem bem, que isso não acontecesse, que todos os contratos fossem respeitados, mas a gente sabe, né, que a realidade às vezes é um pouquinho diferente. Pedro, eu vou voltar um pouco no que você falou. Lá atrás você falou que a FIFA pretende voltar com a figura do agente e que é difícil você receber em outros mercados, que tem que contratar advogado na Arábia Saudita, seja onde for. E aí eu lembrei de uma coisa, na verdade eu vou fazer duas perguntas. Uma eu quero, na verdade, sua opinião e a outra é uma pergunta mesmo. E lembrei que uma das mudanças que a FIFA prevê também é voltar a ser competente para avaliar litígios que envolvam os agentes, né? E ela vai também criar clearing house. Eu queria saber como você vê essa mudança. E também uma outra pergunta totalmente diferente com o que eu acabei de falar, é que às vezes as pessoas se confundem muito, falando, sou empresário do jogador, empresário. Qual a diferença entre o procurador e o intermediário do atleta? Tá. A criação dessa clearing house, né, de voltar para a FIFA, toda a legitimidade para regulamentar, para fiscalizar, para julgar, né, para decidir questões atinentes aí a disputas de intermediários. Olha, eu confesso que ele não tem uma opinião formada. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com isso em 2015 para 2016. Né? Então eu não peguei a parte, a época em que era agente FIFA. Então eu só sei por relatos, né, como é que era isso antes de ser essa forma descentralizada. É claro que, assim como tudo na vida, eu imagino que vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Você voltando a centralizar tudo isso na FIFA, né, vai ser mais fácil você eventualmente cobrar uma comissão, né, porque é tudo centralizado num órgão só, né, toda a fiscalização vai ser feita por um órgão só, né, porém, o acesso, o contato, né, o diálogo vai se tornar mais difícil. Né? Como eu falei, eu vou repetir, aqui na CBF eu sei quem está ali cuidando dessa parte intermediária, conheço as pessoas, posso ligar para elas e falar alguma coisa. Na FIFA já vai ser um pouco diferente, né? Você já vai depender que quem está mais próximo lá, quem tem mais entradas na FIFA,
posso, às vezes, fazer uma reivindicação para que a FIFA altere seu regulamento, etc. Aqui no Brasil, por exemplo, no último regulamento de intermediários, por pressão dos intermediários brasileiros, a CBF aumentou o tempo contratual de 2 anos para 3 anos. Né? Agora, como fazer isso na FIFA? Você precisa juntar muito mais gente, você precisa juntar muito mais empresários interessados numa mudança. Né? Então, eu acho que vai ter essas vantagens e desvantagens. Como eu falei, por não ter vivenciado aquela época antes, eu não consigo te dizer se vai ser melhor ou pior. Né? Mas certamente, em diversos pontos, vai melhorar e pode ser que em outros volte a ter os mesmos problemas que tinha antes. Né? O ideal seria que a FIFA pegasse um resumo do que aconteceu para fazer eles terem mudado de ideia, né? Para sair da gente FIFA e ir para esse sistema de descentralização, ver o que não deu certo no sistema de descentralização e fazer um mix perfeito, né? Dessas duas modalidades, né? E aí só resta a gente esperar. É claro que, né, foram ideias que a FIFA colocou na mesa, tem gente analisando, né, tem comitês lá criados dentro da FIFA analisando essas mudanças, então nos resta esperar e ver como vai ser. Com relação à segunda pergunta, lembrei, nossa, é uma dificuldade para lembrar a segunda pergunta. Na verdade, todos esses nomes eles acabam sendo um pouco sinônimos, né? O intermediário, o empresário, o agente, o procurador, acaba sendo quase a mesma coisa. O procurador é aquele que tem uma procuração, né? Para falar de uma forma bem simples. Se o atleta te dá uma procuração, você é o procurador dele. Só qual que é a força de uma procuração? A procuração não tem força, digo, para rescindir, não tem multa contratual, né? É apenas uma procuração. Então, as pessoas às vezes usam esses nomes meio sem saber o que significa, mas também não tem problema, né? Entende-se, subentende-se, quando você fala procurador, que é alguém que representa. Né? Eu acho que aqui em cima, né, a espécie seria representante, e aqui embaixo a gente teria os nomes intermediário, agente, empresário, procurador, mas na prática isso não muda muito. Né? O nome correto hoje, pelo regulamento, pelos dispositivos aí da CBF e da FIFA, é intermediário. Então, para falar 100% correto, você tem que usar o nome intermediário. Mas eu, Pedro, prefiro o nome agente. Né? Eu acho que agente ele engloba mais tudo aquilo que a gente faz realmente. Né? Então, você pega, por exemplo, um agente de uma banda, um agente de um modelo, um agente de um blogueiro. Eles não chamam de intermediário, eles chamam de agente ou de empresário, né? Que é um termo mais abrangente. Então, na minha visão pessoal, eu prefiro esse termo, agente ou até mesmo empresário. Nem que o termo empresário ele acaba ficando um pouco pejorativo já, né? Tá ficando um pouco negativo. Pela atuação de alguns, né, os bons acabam pagando pelos maus. Mas eu, pessoalmente, prefiro o termo agente. Maravilha, gente. A gente chegou aqui no encerramento, né, do nosso programa aqui. Queria, em primeiro lugar, agradecer a participação do Thiago. Thiago, muito obrigado por ter topado entrar nessa com a gente. Se quiser dar o seu encerramento aí, fica à vontade. Certo, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra representar o GE de Bahia em nome de Dr. Milton Jordão e nossa coordenadora Fernanda Chamusca. E estarei sempre acompanhando aqui vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro. A gente agradece. Pedro, agradecer você também, agradecer pela aula aí. A gente sabe que o assunto intermediário, como você disse no começo, é muito extenso. A gente com certeza tem muitas perguntas aqui ainda, mas esse foi um primeiro papo muito legal. A gente com certeza volta no assunto, chama você de novo, se você quiser participar, claro. Mas muito obrigado pela participação, Pedro. Seu encerramento, por favor. Não, claro, sempre que quiserem me chamar para falar sobre esse assunto, vou estar à disposição. Guilherme, Gustavo, Thiago, Letícia, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente conseguiu resumir bastante coisa aí da atuação intermediária em 50 minutos. E contem comigo, tá? Na próxima aí, se quiserem me convidar, certamente vou aceitar o convite.